Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar início a um curso baseado no livro do Edgar Morin, que se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE e estarei com vocês ao longo de 8 aulas para discutirmos um pouco sobre esta obra. Vocês terão acesso aos comentários, onde poderão deixar opiniões ou contribuições. Então, mais uma vez, bem-vindos e vamos lá. Bom, iremos então retratar um pouco o que é discutido no livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Foi um livro escrito em 1999, após a solicitação da Unesco. Então, o presidente da Unesco solicitou a Edgar Morin que escrevesse sobre a educação do próximo milênio, a educação do futuro, e aí ele vai reunir o conhecimento dele em um livro que vai ser dividido em 7 capítulos, onde cada um fala sobre um saber diferente. O livro foi publicado na editora Cortez da Unesco, possui os 7 capítulos e reúne ao total aproximadamente 118 páginas. A obra vai falar justamente de 7 saberes, que seriam, então, 7 passos para auxiliar a educação do futuro. E esses saberes são, então, o conhecimento, o ensinar a condição humana, ensinar a compreensão, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, conhecimento pertinente e a ética do gênero humano. Então, é sobre o primeiro saber, que é o conhecimento, que vamos falar hoje. Mas aí, antes de falarmos de fato sobre esse saber, eu trouxe aqui algumas informações sobre o Edgar Morin. Ele nasceu em 8 de julho de 1921, na França. Ainda é vivo, possui aí 101 anos e tem sua formação como sociólogo, antropólogo e filósofo. Então, este autor ele tem bastante informações e o que dá, inclusive, essa amplitude de pensamento em ele falar sobre diversos assuntos. Então, essas são algumas informações pessoais sobre o Edgar Morin. E aí chegamos, então, na parte do conhecimento, do nosso primeiro saber. Vamos falar hoje, vamos discutir um pouco sobre o que é falado neste capítulo 1 a respeito disso. Bom, inicialmente eu trouxe aqui uma discussão que iremos fazer sobre o conhecimento, e aí eu menciono a vocês Nilson Machado, que é um professor brasileiro, onde ele vai fazer uma analogia de uma pirâmide para explicar o que seria o conhecimento. Então, ele separa uma pirâmide em dados, informações e conhecimento. Para Nilson Machado, os dados são saberes mais gerais, numéricos, brutos, serão, então, informações mais generalizadas que eu vou encontrar através de busca de dados em bases de dados. E aí, quando eu faço essa busca, eu encontro informações mais selecionadas. Então, eu extraio dos dados saberes mais elegíveis, que passaram por critérios de inclusão, exclusão, elegibilidade. Então, eu consigo extrair dos dados, de fato, informações. Qual o problema das informações? Elas são efêmeras. Então, por exemplo, noticiários de jornais, essas manchetes. Hoje eu lanço uma notícia, amanhã eu preciso atualizar, porque já não tem tanta visibilidade como no dia do lançamento, no dia da manchete. Então, as informações são esses saberes mais selecionados, extraídos dos dados, porém efêmeros e precisam estar em constante atualizações.
diferente, de fato, do que seria o conhecimento, que seria, então, esse conjunto de informações mais analisadas, armazenadas e solidificadas. Então, no conhecimento, eu tenho algo mais firme. Essas informações que eu conquistei e eu consegui abstrair. Então, ele traz o conhecimento como sendo esses processos aí de dados, informações e conhecimento, no qual eu adquiro essas informações, e ele faz uma comparação entre os lados do conhecimento. Então, por exemplo, o conhecimento codificado, não codificado, é difundido, não difundido, abstrato, concreto, é de origem construtivista, e aí ele pode fazer essa menção aí a Piaget, de que construímos o conhecimento de acordo com o contato com o meio, ou o conhecimento é inato, de acordo com a linha de pensamento de Chomsky, que já nascemos com nossas habilidades. Então, segundo Nilson Machado, o conhecimento engloba entender dados e informações e possui aí características que perpetuam desde o construtivismo ao inatismo e outras características que envolvem condições opostas, como codificação, não codificação, conhecimento abstrato, concreto. Então, existem essas características em torno do entender o conhecimento. E aí entendemos o conhecimento e precisamos ter uma noção de educação, visto que o livro é destinado, então, para a educação do futuro. Então, aqui eu trouxe duas palavras que têm relação com a educação. A origem etimológica da educação baseia-se nessas duas palavras, ducere e educere, que significam, então, conduzir. A palavra ducere significa conduzir algo, e educere conduzir algo para fora. E aí, associando ao sufixo da palavra educação, que é ação, vemos que a ação é o fazer consciente, e quando relacionamos a essa origem etimológica, podemos entender que a educação seria o fazer consciente no qual eu conduzo algo a alguém. Então, a educação é esse processo de condução. E o Edgar Morin fala que a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Esse trecho extraído do seu livro, do capítulo 1, que serve, então, para que possamos fazer uma reflexão e associação com os próximos slides, onde ele fala que a educação precisa, então, estar atenta a essas ameaças que envolvem erros e ilusões ao longo dessa busca do conhecimento, justamente para tentar amenizar os impactos dessas ameaças ao conhecimento. Então, é importante termos esse conhecimento prévio do que é o conhecimento, do que é a educação, para que possamos aprofundar essa complexidade trazida no capítulo 1. Então, chegamos no conhecimento especificamente para o Edgar Morin, que seria conhecimento para ele. E aí ele expõe como sendo algo que é fruto da tradução e da reconstrução. Então, quando temos contato com algum conhecimento, através da leitura, através da visualização, através da escuta, então esse contato com fontes de conhecimento nos levam à tradução, ou seja, o momento no qual a gente consegue descodificar, entender aquilo que está sendo passado para nós, aquilo que estamos tendo contato, e aí reconstruímos, quando conseguimos utilizar aquele conhecimento traduzido como uma matéria-prima para formularmos um novo conhecimento mais nosso, um conhecimento mais próprio. Então,
entre tradução e reconstrução, temos aí essa possibilidade de entender algo e formular como algo mais nosso. E aí, nessa formulação, temos a possibilidade de unir com outros conhecimentos já existentes no nosso intelecto e fazer essas associações. Entre traduzir e reconstruir, existe algo importante, que é a interpretação. Nós vemos que com a linguagem, com a comunicação que marca a natureza humana, nós vemos um porém que surgiu junto a isso, que é a interpretação. Então, a interpretação seria a capacidade de entender, de fato, o que aquilo que estamos tendo contato quer nos passar. Então, entre adquirir o conhecimento traduzido e ampliar as possibilidades de reconstrução, existe a capacidade de interpretação. Então, para Morin, é importante termos essa capacidade de interpretar para que possamos fazer uma associação entre o que estamos vendo, ou seja, a tradução do que estamos vendo, ouvindo, tendo um contato, e então ampliar esse conhecimento em diversas possibilidades. Então, para isso é necessário a interpretação. E aí chegamos na parte em que ele fala sobre erro e ilusão como ameaças do conhecimento. Vimos que a educação precisa atentar-se a essas ameaças, justamente para evitar com que o conhecimento seja bombardeado. E aí ele fala, por exemplo, da afetividade e sua relação condicional com o conhecimento. Ele traz, de início, a afetividade como sendo um possível erro, e ele expressa que essa afetividade seria o conjunto de sentimentos, emoções, relações amorosas, amizades. Então, essa parte mais ligada às emoções. E é importante termos a afetividade, porque sem a afetividade não teríamos conhecimento da racionalidade. Então, a afetividade é importante, porém desempenha essa relação condicional, porque pode nos levar a ilusões. Se de fato mergulhamos na afetividade, podemos atrapalhar o nosso pensamento racional. E aí eu trouxe novamente um trecho do livro em que o Edgar Morin fala que a educação deve se dedicar, por conseguinte, à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. Então, perceba que eu trouxe aqui um erro que ele menciona e uma frase onde ele vai deixar claro que existem vários erros, ilusões e cegueiras e que a educação deve buscar identificá-los. E aí, então, ele vai agrupar os erros em erros mentais, erros intelectuais. E esses erros mentais, de início, seriam, então, voltados às memórias, à autojustificativa e à self-deception. O que ele quer dizer com isso é que nós, seres humanos, temos essa possibilidade de selecionar nossas memórias, nossas lembranças. Então, a nossa mente volta-se a lembrar de boas situações, de boas experiências, experiências ruins, experiências que tiveram algum caráter ruim, porém que poderiam trazer algum aprendizado, são muito facilmente apagadas. Então, nós temos essa tendência a lembrar apenas do que foi bom e excluir aquilo que foi desprazeroso. Então, isso é considerado um erro mental, segundo Edgar Morin, porque perdemos a possibilidade de poder enxergar algo produtivo, mesmo nas experiências ruins. Ele também fala da autojustificativa, que vai estar muito associada com a self-deception,
que é justamente esse comportamento humano em tentar se auto-justificar sobre os erros, sobre os deslizes, e aí tentando contar para nós mesmos algumas mentiras, e aí alimentar o nosso ego. Então ele menciona essa característica de desviar a culpa das coisas para os outros e tentar deixar nosso perfil impune. Então, ele traz isso como sendo erro, porque estaríamos, então, destinando culpas e responsabilidades para outrem, e para nós teríamos, então, essa retirada da responsabilidade. E aí perdemos, então, novamente a possibilidade de aprender com os erros. Então, para o Edgar Morin, esses pontos aí são considerados erros mentais. Além dos erros mentais, ele traz a questão dos erros intelectuais. E aí ele faz referência ao sistema de ideias. O que seria esse sistema de ideias? Seria o conjunto que cada indivíduo apresenta de erros, de doutrinas, de dogmas, de verdades, de costumes, de valores. Então, tudo aquilo que o indivíduo acredita ser certo, ser errado. Então, esse sistema de ideias é justamente o que guia o indivíduo, a sua ideologia. E aí eu trouxe um trecho em que diz que as teorias resistem à agressão das teorias inimigas ou dos argumentos contrários. Então, quando falamos de sistema de ideias, também nos referimos às crenças, inclusive nas ciências. Então, por exemplo, as teorias que acreditamos serem verdadeiras. E aí, o Edgar Morin fala que nossas teorias tendem a resistir a outras teorias. Então, geralmente temos a tendência em acreditar que nossas ideologias são as corretas e resistimos aos outros sistemas de ideias como se fossem sistemas de ideias errados, baseados em algum fundamento errôneo. Então, isso nos leva a errarmos intelectualmente, quando passamos a considerar o nosso sistema de ideias e desconsideramos a diversidade de sistemas de ideias que existem nos outros indivíduos. E aí os outros erros que ele fala também os erros da razão. E aí ele menciona dois termos importantes que seria racionalidade e racionalização, na qual nós podemos entender a racionalidade como sendo uma habilidade de pensar racional e a racionalização como sendo então esse processo no qual eu exerço a minha habilidade de pensar racional. E aí, como seria, então, o racionalismo ideal? E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe um trecho do Edgar Morin, em que ele fala que o Ocidente europeu acreditou durante muito tempo ser proprietário da racionalidade, vendo apenas erros, ilusões, atrasos nas outras culturas e julgava qualquer cultura sob medida do seu desempenho tecnológico. Então, vemos que anteriormente, inclusive até hoje, a Europa possui essa visão muito eurocêntrica, na qual ela acredita que a sua racionalidade, sua tecnologia, o seu desenvolvimento são os mais avançados e as outras culturas acabam que sendo desvalorizadas. Então, é um exemplo para que possamos entender que o racionalismo ideal seria justamente aquele pensamento no qual respeitamos as diversidades, no qual não comparamos uma racionalidade com a outra, uma cultura com a outra, justamente porque estaríamos medindo diversidades através de uma só régua. E isso seria algo errado. Isso nos levaria a um erro da razão. Então, o racionalismo ideal seria o pensar, o analisar com respeito à diversidade.
E aí entramos na questão dos paradigmas. Nós vamos ver que os paradigmas podem ser considerados exemplos que servem como modelos, como padrões, como formas de ver determinada situação, determinado ponto do mundo. Então, paradigma é um modelo, algo que nos auxilia, que auxilia um discurso, que auxilia uma conversa, uma teoria. E aí o Edgar Morin fala sobre os paradigmas como sendo promotores, selecionadores de conceitos mestres de inteligibilidade ou que determinam operações lógicas mestras. E aí ele cita, por exemplo, os paradigmas na promoção e seleção, como aqueles que nós sempre temos esse contato desde muito tempo. Então, o paradigma da espiritualidade, do estruturalismo, da matéria, e os paradigmas da determinação lógica, como também paradigmas que já conhecemos, e aí envolve a questão da negação, implicação, essas questões lógicas voltadas à indução, dedução, então, que são conhecidos, e aí ele só faz, então, agrupar os paradigmas nessa questão da inteligibilidade e da lógica. E aí chegamos à discussão sobre o que seria o paradigma, qual é a importância, qual é o papel do paradigma. E, de fato, o paradigma é justamente algo que norteia um discurso, que norteia uma conversa, que norteia um estudo, um modelo, uma forma de ver algo que vai auxiliar, justamente que vai guiar determinada situação. E aí um paradigma muito conhecido e é mencionado nesse capítulo é o grande paradigma do Ocidente, de Descartes, que é também chamado de paradigma cartesiano. Então, nós vemos que René Descartes criou o paradigma, no qual ele passa a entender o mundo, o universo, de acordo com a divisão de partes. Então, ele entende o todo como sendo sujeito ou objeto, alma ou corpo, espírito ou matéria, qualidade ou quantidade, finalidade ou causalidade, sentimento ou razão, liberdade ou determinismo, existência ou essência. Então, ele enxerga o todo através da divisão das partes. Então, este paradigma do Ocidente, também chamado de paradigma cartesiano, foi uma forma adotada por Descartes para entender o todo. E então, nós vemos isso e podemos entender qual seria o risco deste paradigma. Então, eu trouxe aqui um trecho de um estudo de Santos, onde ele vai explicar que o racionalismo cartesiano valoriza a parte em detrimento do todo. E aí, essa valorização das partes privilegia as especializações e faz um detrimento da universalidade. Consequentemente, o múltiplo em sua particularidade torna-se mais relevante do que um em sua universalidade. Então, o paradigma cartesiano demonstra perfeitamente que os paradigmas tendem a levar erros no conhecimento e, tomando como exemplo este paradigma específico, nós vemos que o todo, a visão universal, é perdida justamente quando vamos dar valor às partes, quando tendemos a analisar o universo por divisões, por dimensões. E aí passamos a considerar uma dimensão em detrimento da outra e, consequentemente, perdemos a visão global daquele universo que estamos estudando. Aí eu trouxe um outro paradigma, não é mencionado no livro, mas vocês podem consultar
Eu deixei nas referências para que vocês possam ter um pouco sobre isso, que é justamente o paradigma da alegoria da caverna. É um mito de Platão da metafísica, então dessa área da física que estuda justamente a origem do ser. O ser e sua origem, tudo aquilo que está relacionado ao ser. E aí vemos a alegoria da caverna como sendo uma metáfora onde Platão vai explicar o conhecimento. Ele divide o entendimento do conhecimento em dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível seria, então, o mundo que nós percebemos, o conhecimento acerca dos sentidos, a visão, a audição, o tato. Então, aquilo que nós conseguimos ter acesso, enxergar através da nossa percepção. E o mundo das ideias seria, então, o mundo filosófico, o mundo racional, onde nós passamos a perceber as coisas através da razão, através do pensamento lógico. E aí ele faz essa comparação no mito da caverna, onde ele demonstra que prisioneiros dentro da caverna viam projeções de sombras e escutavam alguns ecos que eram feitos fora da caverna, conforme mostra a primeira imagem, e eles faziam essas associações e imaginavam aqueles reflexos como espetáculos de sombras. Então, eles passavam a ver sombras e escutarem sons dentro da caverna e faziam essas associações como algo que eles estavam vendo e sendo coisas reais. Porém, na verdade, eram apenas projeções. E aí, certo dia, um prisioneiro consegue se soltar e ele sai para fora dessa caverna e passa a ver o mundo lá fora. Quando ele dá de cara com a luz, ele tem um desconforto, porque ele nunca teve esse contato com o sol, apenas com a escuridão da caverna, mas aí ele se acostuma e passa então a enxergar o mundo real. E aí ele vê as coisas que existem fora da caverna. E aí ele percebe então que antes o que ele via, o que ele escutava, o que ele acreditava ser real, eram apenas projeções. E que fora da caverna ele passa então a ver algo de fato real. E aí Platão fala que a possibilidade deste prisioneiro voltar à caverna para falar aos seus amigos sobre essa realidade seria algo muito tolo, porque ele seria morto justamente porque as pessoas não acreditariam em sua versão. Então, ele expõe sobre o conhecimento neste mito, abordando o prisioneiro com uma incapacidade de enxergar de fato a realidade, e essa liberdade como sendo algo importante para enxergar o real. E aí ele traz essa analogia, e a luz solar seria então a ideia do bem, seria a luz, aquilo que ilumina, seria então a filosofia, o que iluminaria o pensamento humano, e aí auxiliaria este indivíduo a enxergar de forma racional. E aí chegamos, então, no consenso de que os paradigmas podem, ao mesmo tempo, elucidar e cegar, revelar, ocultar. No seu seio esconde o problema-chave do jogo da verdade e do erro. E Morin fala que os paradigmas tendem a ter uma dupla visão. Então, vimos aí os paradigmas, o conceito, alguns exemplos. Citamos o paradigma cartesiano, o paradigma
da metafísica. E aí chegamos, então, a uma afirmação que o paradigma é justamente esse modelo que guia algo, mas que tem em sua natureza uma oposição. Ele pode clarear, pode elucidar algo, mas ao mesmo tempo cegar, pode revelar ou pode ocultar. Então, o paradigma traz essa dupla visão. E aí, tomando, por exemplo, o paradigma cartesiano, vemos que uma forma facilitadora de entender algo, através da divisão das partes, e ao mesmo tempo, algo que pode induzir ao erro, porque ao analisarmos as partes, podemos esquecer da universalidade do todo. Então, Morin fala dos paradigmas como sendo coisas que podem levar a erros e ilusões também, assim como podem facilitar a busca no conhecimento. E aí ele cita, por exemplo, a questão do imprint cultural, mas antes disso ele menciona essa questão aí dos paradigmas. Então, entendemos os paradigmas e agora vamos para o imprint cultural. E aí, nesse imprint cultural, nós vamos ver, então, que ele fala em seu texto, que é um termo proposto por Konrad Lorenz, e ele cita a questão da família, escolas e universidades. Então, o imprint, segundo Konrad Lorenz, seria essa característica de nossa natureza em associarmos com coisas, com situações que vêm justamente quando já temos esse contato com o mundo. Então, por exemplo, o imprint é muito associado a, por exemplo, animais que nascem e aí tendem a ver o primeiro animal maior perto deles como sendo a sua mãe. Então, essa característica da natureza de enxergar algo como seu, como fazendo parte da sua história. E aí ele traz essa questão do imprint como algo voltado à cultura, e aí ele menciona esse imprint cultural como sendo, então, uma característica nossa de associar conhecimento da família, das escolas, das universidades, como sendo algo também nosso. E aí eles põem a cultura como sendo uma reação de imprinting, porque temos contato com as famílias, com os ambientes de ensino e passamos a ter uma abstração, passamos a englobar a cultura, os costumes, os valores daqueles meios que estamos inseridos. E ele afirma que no imprint cultural há uma marca matricial que inscreve o conformismo a fundo e a normalização que elimina o que poderia contestá-lo. Então, o problema dessa cultura através do imprint é que temos a condição de conformismo e normalização. Passamos a normalizar aquela cultura, aquele conhecimento que é passado por gerações, que é passado nas escolas, nas universidades, como algo corriqueiro, então que sempre é passado a matemática de uma forma comum, sempre é passado o português de uma forma sempre igual, então não há essas inovações. E aí esse imprint nos leva ao conformismo de aceitar aquilo sem que possamos ter um pensamento crítico. Então, o conformismo leva à normalização, leva-nos a aceitarmos aquilo que estamos tendo contato sem que possamos ter um pensamento de contestar, um pensamento de criticidade com relação àquilo.
E aí, além do imprint cultural, ele traz também a questão da noologia e possessão. A noologia seria, então, o estudo do espírito humano, essas questões sobrenaturais que, desde os primórdios da natureza humana, já fazem parte da nossa história. Então, nós somos seres que acreditamos em mitos, em crenças, em divindades. Então, temos essa característica noológica em nossa condição humana. E ele menciona a noosfera como sendo uma esfera que está em nós e que nos engloba ao mesmo tempo. Então, nós estamos na noosfera e a noosfera está em nós. E aí ele fala, então, que nossas características humanas já trazem consigo essa questão de acreditar no sobrenatural, de precisar do sobrenatural para preencher coisas que não conseguimos explicar com nossas limitações humanas. Então, a criação dos mitos. E aí ele expõe, por exemplo, a criação dos mitos, que são formas de tentar explicar coisas que, de forma racional, não conseguiríamos entender, como sendo um obstáculo intelectual para o conhecimento. Seria, então, justamente uma acomodação do conhecimento. Criar um mito, criar uma forma lógica de explicar determinada situação e aí nos conformar com essa limitação, como conhecimento envolvido a essa questão do mito e que as possibilidades racionais de buscar outras explicações ficariam então limitadas. Então ele fala do mito como sendo um obstáculo intelectual porque nos impossibilita de buscar novos caminhos e aí novas explicações para uma determinada situação. Ele fala da noologia e possessão, trazendo também a característica da ideologia. Então, além dos mitos, o nosso conjunto de ideias, o nosso sistema de ideias, pode também destruir os fatos, justamente por impossibilitar o nosso pensamento crítico ser ampliado, ser posto em ação. E aí eu trouxe aqui um trecho do Edgar Morin, em que ele fala que devemos manter uma luta crucial contra as ideias, mas somente podemos fazê-lo com a ajuda das ideias. Então, o que ele fala é que nossas ideias podem nos levar a erros no conhecimento, e aí precisamos constantemente lutarmos contra essas ideias, mas que só podemos fazer isso com ideias. Então, reconhecer as ideias e lutar contra elas através de outras ideias. É importante fazermos sempre essa luta crucial em tentar entender ideias através de novas ideias para que nunca venhamos nos acomodar em nossas ideologias, mas que venhamos sempre buscar novos conhecimentos e novos meios. E aí ele fala também em um subtítulo sobre a incerteza do conhecer. Nós temos condições lógicas, culturais, sociológicas, noológicas, que nos levam a termos um conhecimento que pode sofrer ameaças de erros e de ilusões. Então, podemos ter nossos erros racionais, nossos erros intelectuais, mentais, nós podemos ter erros relacionados ao processo de imprint cultural, erros relacionados à sociedade que estamos inseridos e também essas ameaças voltadas a características noológicas, quando falamos dos mitos, das ideologias. Então, as condições que perpetuam aí a natureza humana podem facilitar erros no conhecimento, porque essas condições geralmente inibem o conhecimento autônomo e trazem um pensamento equivocado. Então, essas condições que estamos inseridos tendem a trazer um pensamento muito automático
um pensamento muito programado e nos desviam a possibilidade de termos um pensamento mais próprio, mais crítico e mais nosso sobre determinada situação. E aí é o momento que o Edgar Morin fala que a educação deve ser arma de combate vital para a lucidez. Então, a educação deve justamente identificar todas essas incertezas, essas ameaças do conhecimento e criar formas, ser uma arma de combate vital, justamente para buscar esse conhecimento mais correto, esse conhecimento mais autônomo e mais certo. Então, a educação deve justamente ser uma arma, deve ser uma forma que venhamos buscar um conhecimento sem que este esteja ameaçado por ilusões e riscos, que envolvem condições lógicas, não lógicas, culturais e sociológicas. Aí aqui estão as referências da nossa primeira aula. Nós vemos aí a primeira referência como um material que fala sobre o conhecimento construtivista e inato, de Piaget e Chomsky, que nós mencionamos. A segunda referência, o dicionário que nós utilizamos para vermos o significado de determinadas palavras. Esse terceiro material que nós utilizamos para entender um pouco sobre a alegoria da caverna de Platão. A quarta referência, que é justamente o livro do Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. É justamente esta obra que vamos trabalhar ao longo das nossas 8 aulas. A próxima referência, que fala sobre Nilson Machado, então, o conhecimento sobre a visão dele, que seria a organização do conhecer segundo ele. E a última referência que traz um pouco sobre a questão da metafísica. Então, expõe também a questão da alegoria da caverna de Platão. Então, são materiais muito legais, muito ricos, e que me auxiliaram aí a formular a aula e podem auxiliar vocês nos estudos acerca desse conteúdo do primeiro capítulo. Então, foi isso a nossa primeira aula. Eu agradeço a quem ficou até o final. Nos encontramos na aula 2. Até mais.